Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é terça-feira, dia 3 de julho de 2024, e hoje a igreja celebra São Tomé Apóstolo. O evangelho de hoje é de São João, capítulo 20, versículo 24 ao 29. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas do prego, e não puser a mão do seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam seus discípulos novamente reunidos em casa. E Tomé estava com eles. Estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados que crerem sem terem visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje serve para cada um de nós fazermos a meditação. Aqui no evangelho, Tomé não estava presente quando Jesus apareceu aos discípulos. E os discípulos contaram para Tomé que Jesus havia aparecido para eles. O que Tomé fez? Não acreditou. Assim, muitas pessoas nos dias de hoje vivem esse relacionamento intimista, que tem que ser exclusivo esse relacionamento da pessoa com Deus. O que é que ele vai dizer? Se eu não ver a marca dos pregos nas suas mãos, não puser o dedo do lado, não puser a mão do lado, não acreditarei. O que os outros seus companheiros, o que os outros discípulos de Jesus contaram, para ele não era verdade, ele não acreditou. Se fosse para ele, fosse verdade, ele acreditaria. E é isso que é o magistério da igreja, é a tradição da igreja. Aquilo que é contado de geração em geração, hoje há mais de 2000 anos. Essa é a tradição da igreja. Aquilo que a igreja afirma que é verdade. E cabe a cada um de nós acreditar. Isso se chama fé. Acreditar naquilo que nós não vemos. Mas, infelizmente, tantas outras pessoas vivem nesse relacionamento de Tomé, de só acreditar naquilo que vê. Quando se fala alguma coisa que é narrada pela tradição, onde é que está escrito isso na Bíblia? Onde é que diz isso na Bíblia? Como é que está isso? Não está escrito na Bíblia? Isso se chama tradição. Porque o próprio apóstolo São João, evangelista, o qual narra o evangelho de hoje, vai dizer muitas outras histórias. Se fosse contada todas as histórias de Jesus, no mundo não caberiam os livros que deveriam ser escritos. Mas essas eu escrevi porque são verdade. Ora, se na própria Bíblia, o evangelista diz que nem todas as histórias estão escritas, como é que eu posso ficar preso e dizer, se não está na Bíblia, eu não acredito? É o sola escritura por qual os protestantes teimam em viver essa ilusão, porque para eles a interpretação é de cada um deles, e não pelo aquilo que a igreja vem falando a mesma verdade há 2000 anos. E recai sobre esse erro, cada um caminhando por um caminho diferente. Hoje já são mais de 50 mil
denominações protestantes e a cada dia crescem mais porque cada um lê a mesma Bíblia fora do magistério e fora da tradição da igreja. E cada um interpreta a Bíblia de acordo com as suas conveniências pessoais. E ainda dizem que são iluminados pelo Espírito Santo. Ora, como é que o Espírito Santo pode revelar para um uma coisa e totalmente revelar uma coisa diferente para outra pessoa, e assim multiplicada por milhares? É uma incoerência muito grande. O que nós devemos viver é aquilo que Jesus vai pedir a Tomé, quando ele vai chegar até ele. Olha, tu duvidastes? Estou eu aqui diante de ti, para provar o que os teus irmãos falaram era verdade, e tu duvidastes. E é isso que Jesus diz a Tomé, quando ele vai dizer, toca, põe o dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão, coloca do meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Confia naquilo que a igreja ensina. E aí ele vai fazer essa profissão de fé. Meu Senhor e meu Deus. E Jesus continua. Acreditaste porque viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. O que é que Jesus diz? Felizes aqueles que têm fé, que acreditam naquilo que não veem. Porque aqueles que acreditam só porque está escrito, esses não têm fé, são céticos. Que nós, meus irmãos, possamos viver a graça de ter a fé forte em nossa vida. E o alimento da nossa fé é a oração. Que nós possamos viver e acreditar naquilo que a igreja ensina há 2000 anos, através desse tripé que sustenta a igreja. A palavra, que é a Bíblia, a tradição e o magistério. Assim, nós acreditamos, temos fé sem ter vistos e sabemos que é verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.